Olá, Motolama na área. Uns dias para trás teve um trilhão aqui em Carvalhos e eu fui lá para passear. Mas aí alguém teve a brilhante ideia de acompanhar a galera na trilha. E eu, de besta, fui. Só que eu não estava com a minha moto. Me emprestaram uma DR-350 que mais parecia uma mula chucra. Ai! Ô, rapazinho! Depois de deixar a moto morrer um monte de vezes e apanhar para ligar a moto, e isso tudo debaixo de um sol daqueles, eu resolvi voltar. Só que nessa volta eu errei o caminho e fui me meter numa roubada que ninguém desceu. Resultado, só não morri porque não tinha chegado a hora. O cansaço foi tão intenso que eu tive que deitar no chão no meio do mato, tirar um cochilo de meia hora para poder encarar de voltar, e isso largando a moto lá em cima. O que nos leva ao tema de hoje. Até quando teremos condições físicas de andar de moto? Só para deixar claro, trilha é uma coisa, estrada é outra. Muita gente jura que está inteiraço para andar de moto. Até a hora de levantar da cadeira abaixo do boteco Ai, 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 ui! Ah! ou de segurar a moto parada na subida da garagem. E esse exato momento entrega tudo, não mente. Eu tenho 70 anos e tenho estudado por que alguns motociclistas aguentam firme aos 80 anos, Uhul! Isso que é vida! Tempo de aventura! enquanto outros já estão bichados aos 60. Venderam a moto e só ficam mexendo no Facebook e lavando a louça. E o que eu descobri muda a forma de você pensar sobre envelhecer em cima de uma motocicleta. E tem uma coisa que ninguém te conta. Existem várias habilidades que separam o motociclista que envelhece bem daquele que vira ex-motoqueiro por falta de preparo físico e não por falta de tesão. E se você ainda tem essas habilidades, está melhor do que 80% da galera da sua idade. E se perder uma delas, a sua independência vai para o saco mais rápido do que embreagem patinando. Outro dia eu conheci um sujeito de 71 anos, barbudo, camisa da Harley e chave da moto no bolso. E a filha dele já estava procurando uma casa de repouso para o velho. O cara estava puto. Depois de uma conversa, reparei que algumas dessas habilidades básicas já estavam indo para o saco. E ele não fazia ideia. O morro abaixo chega devagarzinho, igual radar escondido em meio de descida. Você vai se adaptando sem perceber. Tudo começa quando você passa a usar as mãos para levantar da cadeira, segura no corrimão quando desce a escada e para de se abaixar para pegar coisa que caiu no chão. Tudo isso parece normal, mas são sinais de alerta piscando igual painel de Big Trail. Vou te mostrar as habilidades necessárias para manter o motociclista 60 a mais andando de moto e seguro. Eu quero agradecer ao Fellner, que me deu várias dicas para ajudar nesse texto. Valeu, tio Fellner. E aliás, falando em velho, eu quero agradecer o Gal. Para quem não lembra, foi o primeiro cara a rodar a Transamazônica em 1976 com uma Harley Davidson. Quem não viu a matéria, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E inclusive ele vai refazer a viagem comemorando os 50 anos do feito. Valeu, Gal. Inclusive obrigado pela camisa. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou o Arlindão, piloto de Rally Enduro e nas horas vagas editor do Motolama. A galera das antigas, até por uma questão de idade, tende a esquecer as coisas. Então antes que esqueça, já verifique se está inscrito, dê aquele cordial like e compartilhe com seus amigos que já estão provavelmente esquecendo quem é você. Valeu! A idade vem chegando aos poucos, e quando você se dá conta, já é velho. Mas isso demora a mostrar os efeitos. Nós tendemos a ir acostumando com os efeitos da idade. E aliás, aí vale mostrar a diferença entre medo e pânico. Medo é quando pela primeira vez você não consegue dar a segunda. E pânico é quando pela segunda vez você não consegue dar a primeira. Aí complica, brother. Tudo começa quando você precisa se apoiar na cadeira para levantar. Daí na sequência você começa a ter dificuldade para jogar a perna por cima do banco da moto. Daí em diante, brother, é morro abaixo. E a partir daqui você tem duas opções. Ou senta no sofá e fica olhando o Facebook o dia todo, ou toma uma atitude para manter a vitalidade por mais tempo. No caso aqui, eu não vou explicar como é que mexe no Facebook. Pede para alguém mais novo. Mas vou explicar como manter a sua disposição.
Para começar, você tem que ter consciência da idade. Depois de 60, a tal da terceira idade, que já está mais para a terceira temporada da série, é nesse ponto que muita gente atinge seu auge intelectual, fica emocionalmente mais sábio e finalmente para de ligar para a opinião dos outros. E somos conhecidos como os NOTE. NOTE é a sigla para New Older Living Trend, que numa tradução livre seria Nova Tendência de Viver a Maturidade. Trata-se de uma ideia que redefine o conceito de 60+. Foca em longevidade ativa, autonomia, propósito e rejeição aos rótulos de idoso ou de melhor idade, valorizando a reinvenção, o trabalho, o estudo e a tecnologia nessa fase. Mas o que define o NOTE? Atitude e protagonismo. Pessoas de 60+, que continuam ativas, se recusam a parar buscando novos projetos e aprendizados, e não só aproveitando a aposentadoria. Envelhecer bem hoje é estar consciente, cuidando da saúde, mantendo a autonomia e praticando um fantástico egoísmo saudável. Escolher boas companhias, boas risadas e, sempre que der, uma soneca no meio da tarde. E ainda vem de bônus o Estatuto do Idoso, que é quase um VIP da vida real. Mas como tudo na vida, tem um lado ruim. Mudanças como aposentadoria e perdas exigem jogo de cintura. É importante ficar de olho na saúde do cérebro para que a mente continue firme. Porque a idade chega, mas quem decide quanto ela vai pesar é você mesmo. E a idade manda vários sinais. O primeiro sinal é a perda da precisão dos movimentos. A precisão de movimentos é a capacidade de acionar os músculos, integrando os sentidos, visão, tato, propriocepção para executar tarefas, como coordenação de embreagem e freio no momento exato. E ela envolve ajuste fino, controle de distância e varia conforme a complexidade e velocidade da tarefa. Para aprimorar a precisão, não foque apenas em repetir o movimento, mas sim em diversificar os estímulos para desafiar o controle corporal. Treinar devagar e progredir para movimentos mais rápidos ajuda a construir o ajuste fino necessário. E um bom treino para isso é jogar ping-pong para treinar os reflexos. Hã? Mas meu negócio é andar de moto. Pois é, mas algumas habilidades vão se perdendo no meio dessa jornada. Parece bobagem, mas isso diz muito sobre sua vida na moto. Vamos mostrar aqui uns testes simples para você se autoavaliar. Vamos lá. Sente numa cadeira. Não vale cadeira alta de bar. Cruze os braços no peito e levante. Sem usar as mãos, sem dar impulso e sem fazer cara de que isso daqui está fácil demais enquanto seu joelho está estalando. Conseguiu levantar? Beleza, suas pernas ainda têm o seu respeito. Não conseguiu? Já perdeu algo crítico para o mundo do motociclismo. Os quadríceps, que são os músculos da frente da coxa, mandam nesse movimento. Depois de 65, se você não desafiar seu corpo, você tende a perder 3% de massa muscular por ano, e não é pouco. Quando suas pernas não conseguem levantar o seu peso, tudo vira subida de serra sacrificante. Escada vira missão impossível. Você começa a negar rolê porque dá muito trabalho. Aí vem o isolamento, Facebook e muitas vezes até depressão. A vida vai ficando menor e a moto para mais na garagem do que na estrada. Agora a parte boa, isso é reversível se você não ficar só reclamando da idade. Senta, levanta todo dia. 3 meses depois você vai levantar da cadeira com a leveza de quem viu gasolina a 1,99. Não estamos falando de virar marombeiro. É sobre manter perna suficiente para não ser dominado pela moto. Tem outra coisa que depois dos 60 faz uma diferença danada para quem quer continuar rodando com prazer e conforto de verdade em cima da moto. Não adianta preparar suspensão, banco, guidon e esquecer do básico. Los huevos. É aí que entra a Porsche. As cuecas Porsche têm um sistema Porsche que sustenta tudo no seu lugar certinho, diminuindo o atrito, o suor e aquele incômodo chato que aparece depois de algumas horas de estrada. Para quem quer continuar viajando, fazendo uma trilha leve ou pegar uma subida de serra sem ficar se mexendo no banco todo para se ajeitar, as cuecas Porsche ajudam muito. Quer manter sua independência sobre 2 rodas? Começa pelo corpo, de dentro para fora. Dê uma visita em www.porsche.com.br
e ver se esse não é o tipo do upgrade que você merece nessa fase da vida. E se você usar o código MOTOLAMA05, você vai ter um belo desconto para ajudar. Tudo para proteger as bolinhas. Outro problema é o tal do equilíbrio, e essa costuma te pegar de surpresa. Um belo dia você repara que para descer uma escada você tem que se apoiar no corrimão. Aí, brother, tem que tomar uma atitude. E um bom exercício para melhorar essa situação é andar em linha reta para trás por 10 passos. Mas, meu chapa, pra que eu vou andar pra trás se a moto anda pra frente? Se você não consegue se equilibrar andando para trás, imagine empurrando uma moto de 200 kg. O cérebro precisa de coordenar tudo. Equilíbrio, consciência do espaço e posição do corpo. Faz um teste. Vire de costa, escolha uma linha imaginária e ande para trás por 10 passos, sem olhar. Sentiu inseguro? Precisou parar no meio e pensou, ixi, isso não vai dar certo? Estudos mostram que idosos que conseguem andar para trás com segurança caem 40% menos. E cair para o motociclista é crítico. E é mais fundo que isso. Essa habilidade conversa diretamente com seu cérebro. Quando começa a falhar, normalmente é sinal de declínio cognitivo, lá no comecinho, antes de falhar a memória. Mas a parte boa é que isso melhora com o treino. 5 minutinhos por dia, andando para trás no corredor de casa, perto da parede para não virar ocorrência, o seu cérebro cria novos caminhos e o sistema de equilíbrio recalibra. Em poucas semanas, muita gente melhora. Outra coisa importante, tocar os pés sem dobrar os joelhos. Isso é falta de flexibilidade. E isso é igual seguro de moto. Ninguém dá valor até o dia que precisa. Na prática, ela manda em coisas como subir na moto sem usar o banquinho, torcer o tronco para olhar o ponto cego. Com o tempo, costas e quadris vão ficando mais duros que banco de moto de cross. Para avaliar o seu estado, faz esse testículo. Com os joelhos estendidos, incline o tronco e tente chegar o mais próximo possível dos pés. Até onde você chega? Na canela? No joelho? Ou chega nos pés? Ou você só consegue olhar para os pés e suspirar? Porque flexibilidade decide se o movimento é fluido e leve ou travado e dolorido. E isso você sente muito na moto. Dor lombar após 40 minutos de estrada. E isso ocasiona o pescoço duro na hora de olhar para o lado. Grande parte da dor lombar vem da musculatura posterior da coxa encurtada, que puxa a coluna para baixo. Fica tudo tenso e a coluna acaba aguentando a bronca sozinha. Aí dá ruim. A boa notícia é que dá para melhorar em qualquer idade. Já vi gente de 80 anos que não via os próprios pés há muito tempo e voltou a encostar neles. Não precisa se transformar num contorcionista. Basta um alongamento de 5 a 10 minutos por dia que logo o trem fica bonito. Outro treino bom para melhorar o equilíbrio é ver quanto tempo se aguenta ficar em pé num pé só. Tente fazer para ver o que dá. Quanto tempo durou sem segurar em alguma coisa? 10 segundos? 5 segundos? 2 segundos e um xingamento? Não estou aqui falando de truque de circo, mas isso é o que fala sobre o estado geral do seu corpo. Na moto, isso aparece como medo de parar em rua inclinada, pavor de moto alta. O equilíbrio depende da visão, do ouvido interno e da propriocepção. Se um começa a falhar, o chão parece que fica vivo. Mas dá para treinar o equilíbrio em qualquer idade sem virar acrobata. Mas o que tudo isso significa para um motociclista de 60 a mais? A maioria vai perdendo essas habilidades aos poucos, sem perceber. Um dia para de empurrar a moto de ré porque está pesada. No outro, para de se abaixar para ver a corrente, quando na verdade é medo de não conseguir levantar depois. E vai assim até a moto virar enfeite de garagem e assunto de bar. Cada pequena perda parece besteira, mas juntas decidem se você vai continuar rodando feliz ou virar contador de história do passado, sem futuro sobre duas rodas, com especialização de Facebook. Agora o ponto mais importante que ninguém comenta. Você pode reconstruir essas habilidades começando hoje, independente da idade e do tempo de estrada. Seu corpo responde ao que você pede. Se você só pede sofá, ele te dá sofá. Mas se você pede equilíbrio e flexibilidade, ele começa a entregar. Não no dia seguinte, mas entrega. Não precisa de academia chique, roupa decotada ou aparelho caro.
Precisa levantar da cadeira sem usar as mãos algumas vezes por dia. Andar para trás com segurança, nem que seja 3 passinhos no corredor. Alongar as pernas e a coluna, pelo menos 5 minutos por dia. E aos poucos voltar a se aproximar do chão, agachando, ajoelhando, sentando e depois levantando. 5 minutos por dia fazendo esses movimentos fazem mais por você do que qualquer acessório caro que você põe na sua moto. Preparar o corpo em academia, focando em muita repetição e pouco peso. E também em isometria. Isometria é um tipo de exercício muscular de contração estática. Ele é praticado em posições fixas. E isso é bom porque aumenta a resistência, a força e a estabilidade, sendo ideal para reabilitação e treinos intensos. É bom para todo mundo e é fácil de fazer. Outro ponto muito sério é a perda de acuidade visual. E isso com a idade pode ser ocasionado pela catarata, degeneração macular e mais um monte de coisa que eu não sei nem explicar. Mas convém visitar um oftalmologista para cuidar disso. E outra, cuide da alimentação com carboidratos e proteína. Já vi muitos motociclistas com 70 anos que achavam que a idade chegou, mas voltaram a fazer longas viagens, manobrar sem medo, segurar a moto em qualquer lugar, tudo isso depois de 3 meses de prática dessas habilidades básicas. O corpo quer funcionar bem, a moto só amplifica isso. A sua independência no motociclismo não vai ser decidida pela cilindrada da sua moto. Vai ser decidida por essas coisinhas aparentemente simples, feitas todo dia. E essas habilidades são sua base. O resto é rock and roll, mentiras, Serra do Rio do Rastro, Deserto do Atacama e muito mais. Mas é como dizem, com a idade continuamos a fazer o que não deve, só que mais devagar. Na dúvida, acelera, mas sem riscos. Então é isso. Um abraço, até semana que vem. Fui. Minha moto venenosa